E agora a gente vai seguir o programa com outro assunto. Você que é pai, você que é mãe, tem criança em casa, tem adolescente, chama todo mundo para a sala. Eu tenho certeza que esse assunto é de muita importância para sua família. Porque todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe, se ainda não ouviu, vai ouvir um dia os filhos dizendo: eu quero um celular de presente. Lá em casa eu estou ouvindo direto. Esse pedido está vindo cada vez mais cedo. Crianças de 3, 4, 5 aninhos, 5 anos que não conseguem desgrudar os olhos da tela. E muitas vezes isso é incentivado por quem? Por nós, pelos pais, porque a gente empresta o nosso telefone para o momento do joguinho, para o desenho, né? A mãe está precisando fazer as tarefas de casa, trabalhar e vai rapidinho. Aí o que acontece? A criança também vai querer um só para ela. E olha só esse dado, a gente caiu para trás quando a gente leu isso. Segundo o IBGE, 54,8% dos meninos e meninas ali entre 10 e 13 anos têm celular no Brasil. Mais da metade. Olha isso, gente. Mas e aí? A gente se pergunta, qual é a idade certa para dar um celular de presente? Tem idade certa para isso? E como que a gente também pode conversar com os nossos filhos para que eles entendam que ainda não é a hora de ter um celular? E se tiver, peraí, opa, tem regras. Como é que faz para cumprir essas regras? Vem cá, vamos bater um papo importante, conto com a sua colaboração aqui no nosso WhatsApp. Aqui no nosso estúdio a gente recebe o psicólogo Alexandre Brito. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Roberta. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. E a gente também recebe aqui a Elisângela, que ela é uma super avó, ela que cuida, né, que cria a neta. Ou seja, tem muita gente em casa que se identifica também com a sua realidade. E como é que você lida com esse assunto? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Agradeço o convite. Então, eu crio a minha neta, né? Hoje ela está com 13 anos, mas aí agora eu estou colocando um certo limite nela, né? A partir das 9, 10 horas não usa mais o celular e assim tentando diminuir um pouco, sabendo que é muito difícil parar com o celular, mas assim tentando diminuir. Com quantos anos ela ganhou um aparelho celular para ela? Ela teve um tablet com os 2 anos de idade, que eu acho que já começou, né? E eu creio que o primeiro celular dela foi entre 6 e 7 anos. Mas será que existe uma idade mínima, ideal, para que a criança tenha o próprio aparelho? Bom, a gente está aqui com a Elisângela, ela estava contando que com quantos anos a netinha ganhou? Entre 6 e 7 anos. 6 e 7 anos. E aos 2 anos ela já tinha... Um tablet. Um tablet. Alexandre, sem querer, a gente não está aqui para julgar nenhum pai, nenhuma mãe, até porque cada um tem ali seus motivos, né? Às vezes é a forma que a mãe consegue trabalhar, ou então consegue realizar algumas tarefas, enfim. Mas existe uma idade mínima para isso? Vamos pensar assim, qual é a função desse celular e o que, por exemplo, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde e alguns outros profissionais da saúde também quanto a isso. Antes de falar de ter um celular, vamos pensar na exposição da criança ao celular. Em geral, a exposição não deve acontecer, por exemplo, quando a criança tem até 2 anos de idade. Em geral, não é recomendado. Ali, antes da adolescência, antes dos 12 anos, se coloca uma média de 1 hora de exposição ao celular, né? E a partir disso, se põe uma média de 2 horas. Mas as coisas mudaram com a pandemia. Então, assim, como tudo começou a aumentar a exposição, aulas às vezes aconteciam nos aparelhos eletrônicos, tablet, enfim, aumentou esse número, essa quantidade, né, de pessoas, crianças, adolescentes, de exposição, justamente porque as coisas estavam acontecendo ali online. Agora, Roberto, o grande problema é isso. Agora, como lidar com essa nova configuração da escola, da educação e da família após a pandemia? Muitas crianças têm, de fato, criado uma dependência da tela. Parte disso se deve também aos adultos, né? A gente tem que pensar, então, isso como uma cultura que também inclui a responsabilidade dos adultos. E para ter o celular, em geral, a gente começa a conversar ali na idade de 16 anos, chegando na idade adulta, que é os 18 anos, né? Então, assim, claro que não é regra fixa, a gente fala de recomendações, orientações, porque quando você tem um celular, você vai ter que ter controle parental, hora de começar, hora de terminar, ou às vezes fragmentar ao longo do dia. As próprias escolas estão criando estratégias para o celular ser usado apenas para acessibilidade. Então, eu preciso da tela por uma questão, por uma condição
que eu tenho, às vezes, física ou visual, né, ou auditiva, seja como for. Então, esse é um outro ponto. Agora, você ter o celular, em geral, a gente vê ali uma exposição com 14, 16 anos ainda monitorado, né? Por quê? Porque a gente vai vendo que quando a criança usa o celular dos pais, o celular é dos pais, né? Então, até isso tem que ter essa cultura para aprender. Agora, a grande dificuldade, eu vejo que não são com as crianças, são com os adultos. Porque a criança, ela pode até receber a regra e ela olha para o adulto e vê ele fazendo exatamente o que ela pede para ela não fazer, muitas vezes, né? E também, às vezes, o próprio adulto, proíbe, coloca a regra, mas às vezes para aquela criança ter aquele momento que ela não vai, precisa se acalmar, ou que o adulto precisa de um tempo só para ele, ele vai e entrega. Tipo, é só 1 horinha. Não, Isso. não. Aí de 1 hora já viraram 2 horas. Ferindo a própria regra que ele mesmo estabeleceu, né? Então, assim, são algumas pistas aí para quem está em casa perceber como que os próprios adultos criam essa cultura em casa, né? E depois tem dificuldade de tirar essa própria questão, porque o vício, porque eu já vi adolescentes de 13, 12 anos muito viciados que chegam para mim na clínica para tentar lidar com essa situação. E já vi também adolescentes de 12, 13 anos que não fazem questão nenhuma de celular. E eu quero saber de você de casa, como é que é esse assunto aí na sua família, né? Seus filhos, seu filho, sua filha tem celular? E quando ainda ganha, às vezes, de um parente, fala assim, poxa, mas eu sou contra, mas ganhou, e aí? Né? Aqui no nosso WhatsApp tem uma pessoa que diz, a minha filha não tem celular, pois o celular atrapalha as crianças, acho que depois dos 16 em diante. Também tem outro relato, oi Roberta, hoje minha filha tem 19 anos, mas usa celular desde os 7, pois precisava trabalhar. E eu deixava ela na casa de uma cuidadora. Eu ficava mais tranquila, sabendo que ela poderia falar comigo caso alguma coisa acontecesse, né? Esse é o comentário da Luzia, de Mata da Serra. Também tem outras pessoas aqui participando, assunto muito interessante. A minha filha de 11 anos está viciada e é muito difícil eu tirar. Outra avó também fala que, oi Beta, eu tenho um neto que não tem nem 2 anos e já é viciado em celular. Já falei para minha filha não deixar porque isso pode trazer consequências. Eu me chamo Quinha, de Domingos do Norte. Obrigada pela sua participação, Quinha. E no seu caso, vó, de que maneira que você tenta interferir lá na educação da sua neta de 13 anos, não é isso? Para que ela reduza esse tempo de tela. Eu costumo chamar ela muitas das vezes para a gente brincar, né? Fazer alguma atividade entre nós duas para ver se para um pouco com a tela, mas hoje é algo bem complicado. Foi como foi falado nos comentários, as crianças estão viciadas, né? E como o doutor Alexandre falou, a culpa é nossa. Com essa cultura que hoje eu até falo com meu outro filho, muitas das vezes o celular virou uma babá para as nossas crianças, para os nossos filhos. Nós não temos mais paciência de brincar com eles no dia a dia, levar num parque, numa praia, ou para acalmar, a gente acaba dando o celular. Olha só, a gente vai ouvir agora a pergunta da Júlia, nossa telespectadora, e ela mandou uma dúvida para a gente. Vamos ver. Uma coisa é quando a gente tem, né, crianças na faixa de 5, 7 anos, e quando é o caso de a gente ter adolescente, né, na faixa de 17, 15 anos de idade, que tem um uso, né, excessivo de celular, jogo demais, como que a gente pode estar, de uma forma educativa, orientando essa criança, sem parecer que a gente está punindo, né, para poder estar orientando melhor essa forma de redução do celular? Boa pergunta, Júlia, porque uma coisa é quem tem criança de 5 anos, consegue dominar, me dá aqui esse aparelho, pronto. Agora vai falar assim com um adolescente de 17 anos. Minha filha, às vezes se bobear, entra no quarto, se tranca, sabe Deus que, né? Como é que vai ser a reação? Fica às vezes até mais ríspido, né? Como é que essa mãe faz, Alexandre? Você vê que para a criança ficar ríspida é porque ela já está entrando na dependência, então já se criou algo aí há um certo tempo, né? Então é importante que haja de alguma forma, acordos feitos com o jovem, conversas, diálogos, pois o celular, a gente não precisa tratá-lo necessariamente como um vilão. A gente viu aqui exemplos de pessoas que moram em outro estado, às vezes, ou trabalham por muito tempo fora e precisam ter contato com o filho. Então, em outro estado, você faz uma videochamada, seja como for, mas tem as regras e os limites para isso também, desse acesso ao celular. Agora, a criança, a gente tem essas dificuldades e com o adolescente, a gente tem que ter a compreensão, os diálogos,
tem novas regras também que têm sido se estabelecendo para as escolas. Então, os pais, eles precisam, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, nesse assunto aqui também. Das escolas, porque o governo está fazendo a parte dele. E agora? Isso. Vem a parte de quem? A parte da família, né? O papel da família. Porque a família tem que andar junto com a escola. Não adianta eu chegar para a escola, entregar o filho e dizer, toma, educa. É o contrário, né? A escola escolariza, ela não educa ninguém. Então, é importante que, com o adolescente, haja o diálogo, estabelecimento de regras e limites bem definidos, né? Entender que não são inimigos ali, eu não estou fazendo isso para te prejudicar, né? E algumas coisas vão ter que ser colocadas, impostas, assim, de um modo que seja compreendido pelo jovem também. Né? A diferença da autoridade para o autoritário ele não explica, ele simplesmente faz algo para satisfazer a própria vontade. No caso aqui, não, é para entender que as coisas têm relação com a saúde. Então, pode ser que o adolescente não tenha essa compreensão, mas ele ter esse espaço de compreensão é importante. E também ter, Roberta, junto ao adolescente, outros espaços, não só o celular, porque às vezes tudo parece que se resume ao celular. Então, ter algo além disso, na vida, na rotina, na socialização, ter outros ambientes, outros espaços. E também, eu volto para dizer isso, não adianta você ter um ambiente dentro de casa em que todo mundo almoça olhando para a tela, pedir para que ele não faça o mesmo. Então, isso também é essencial. Então, você tem que, de alguma forma, se conhecer, se educar, entender como é que está a sua própria relação com isso, porque tem gente que, para qualquer lugar, se deixar, vai tomar banho com o celular. E você também colocar essas regras e conhecer. Você tem que conhecer o adolescente. Por quê? Porque às vezes ele usa o celular porque ele está angustiado. Às vezes o celular é um espaço de fuga, sabe, da realidade. Então isso também precisa ser levado em consideração. Por quê? Dá para associar o celular e esse uso excessivo com outros transtornos mentais. Então, pode ser um alerta também de que esse jovem esteja pedindo ajuda quando ele faz esse uso abusivo. Olha só esse comentário que chegou. Boa tarde a todos. Não concordo com o celular para as crianças. Acho que tira muita atenção o foco, né, no que é preciso, também necessário no aprendizado. Aqui em casa tem 3 filhos, 10, 15 anos e 17. Nenhum deles tem celular. E já que essa mãe falou sobre aprendizado, daqui a alguns dias, contagem regressiva para voltar às aulas. E as crianças e os adolescentes vão precisar voltar à escola, só que dessa vez, sem o celular. A lei que proíbe o uso do aparelho já está em vigor em todo o Brasil e os pais têm um papel fundamental nesse processo, tá? Olha só o que diz a juíza da Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro, a doutora Vanessa Cavalieri. Olha só. A regra está valendo, você não precisa gostar nem concordar com ela. Mas o seu papel como adulto da família é ensinar aos seus filhos que a regra do país, as leis do país em que a gente vive, precisam ser cumpridas. Você tem que ver se o seu filho está ou não conseguindo cumprir a regra. A gente tem um número enorme de crianças e adolescentes que já estão completamente viciados em tela. Então, talvez seja muito difícil para o seu filho conseguir cumprir. E você precisa ajudar ele nisso. Se ele está transgredindo a regra, está descumprindo a regra da escola, bloqueia o funcionamento do celular dele durante o tempo que está na escola. É uma forma dele conseguir desmamar do vício em telas nesse início da proibição. Só vai funcionar se todos nós, que somos responsáveis pelas crianças e adolescentes, Estado, família e sociedade, nos comprometermos com o cumprimento da lei. Você já parou para pensar? Se uma criança não cumpre essa regra porque está viciado, isso é muito sério, isso é alarmante. Você já conversou na sua casa com sua neta de 13 anos sobre essa história? Agora, está proibido o celular na escola? Já conversei com ela sim, achei o máximo, achei muito bom, porque eu costumo dizer assim que hoje em dia nem os pais estão tendo condições de controlar o celular em casa e a escola não é obrigado. Né? Então, eu acho que prejudica muito o aprendizado da criança. A criança fica totalmente dispersa e eu já falei com ela, né? Não vai ter mais celular para a escola e eu achei essa lei muito boa. E qual foi a reação dela? Ficou triste. Mas como que eu vou te avisar que cheguei na escola? Eu falei, não precisa, eu vou saber que você chegou e quando você chegar em casa também eu vou saber. Na minha época não tinha, então vai dar tudo certo. Eu achei muito bom não ter mais. A gente precisa ter esse pulso firme, né? Até porque, gente, é uma regra, vai valer para todo mundo. E aí, se a gente, por acaso, começa a descobrir que o filho está descumprindo isso, ou descumprindo essa regra ali em algum momento, Alexandre, a gente também precisa
ficar atento, ajudar a fiscalizar, porque é aquilo que a gente falou, o governo está fazendo a parte dele, agora vem a parte da família. Ser educador, às vezes, é ser desagradável, né? Você não tem que agradar necessariamente o outro no processo educativo. Aliás, educação é desagradável em muitos aspectos, né? Principalmente a forma como a gente o faz hoje. Então, não necessariamente você precisa cumprir a expectativa de uma criança, porque ela quer o celular, na verdade, quando ela está ali, de alguma forma, mostrando que ela tem uma dependência ali à tela e ela não consegue, às vezes, ter outros laços sociais. Eu já tive casos, né, em atendimento de pessoas que não conseguiam se alfabetizar porque elas só conseguiam o quê? Lidar com imagens. Então, ficava vidrados em aplicativos de vídeos e imagens e tinha uma grande dificuldade de ter aprendizados, né? E você vê também que nas escolas, muitas vezes, acontece o quê? Uma grande dificuldade do professor em lidar com tantas pessoas que não olham para ele. Então, é como se você estivesse falando para o nada, para o vazio. Então, é importante que a gente possa, então, a partir dessas medidas, produzir mais ambientes de socialização, de trocas, de conhecer o outro, entender as regras. E isso realmente, de fato, a educação começa em casa. Vamos ver o que a Janete disse. Ela mandou, é uma mãe também que participa com a gente, que não fala Espírito Santo. Ela mandou um depoimento uma situação que ela viveu com o filho dela sobre o celular na escola. Olha só. O meu relato com relação ao uso do celular com o meu filho foi o seguinte: aos 12 anos, ele chegou em casa dizendo que ele estava sofrendo bullying por parte dos colegas da sala por conta de não possuir um celular, já que ele era o único que não possuía celular. O que eles estavam falando? Eles estavam dizendo que ele era um presidiário por não possuir celular. Infelizmente, foi essa a história que aconteceu. Mas eu consegui segurar até os 12 anos o uso do celular para ele. Muito importante esse relato da Janete, que vem de encontro com esse dado que a gente trouxe, que 54,8% das crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos, de acordo com a última pesquisa do IBGE, têm aparelho celular. Então, a gente está falando, Alexandra, de mais da metade. E se tem alguém dando o celular para essa criança e para esse adolescente? Quem é esse alguém? Um pai, uma mãe, um responsável? A gente até recebeu uma pergunta aqui, a primeira hoje aqui no nosso WhatsApp, de uma pessoa que pergunta, queria saber quando a criança ganha um dinheiro por mês e ela compra o aparelho com o seu próprio dinheiro, tem que pôr limites? Tem alguém dando um dinheiro, um aparelho de telefone para essa criança? Assim, para a criança receber o dinheiro, o pai permitiu que alguém desse, um padrinho, não sei, alguém, né? Nada contra a criança ter mesada. Não, né? eu acho que é uma oportunidade de educação financeira para a criança, saber o que fazer com isso, o que é de valor, o que é preço, o que é valor, né? Que não dá para ter tudo, que dá para ter o que quer se você se organizar, enfim. Dá para ter uma série, fazer vários envelopinhos para cada objetivo, com uma certa quantidade de dinheiro. É um outro assunto, claro. Mas não necessariamente que ela está fadada a comprar, né, o celular porque ela está ganhando dinheiro. Não, ela não pode comprar um carro, né? Se for assim, a gente vai juntar dinheiro, a criança vai juntar dinheiro para comprar o carro. Não pode. Até o que a criança vai comprar, alguém que tem que estar junto. Então, assim, não é algo impossível de lidar, como às vezes pode parecer. Já que ela tem dinheiro, ela pode fazer o que ela bem entender. Não, as crianças não fazem o que elas bem entendem. Por isso que a criança tem pouca autonomia em geral. Por isso que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que as crianças também não sejam vítimas de abusos de adultos, mas são os adultos que são responsáveis por elas. Inclusive, tem situações, aproveitando o gancho, e que às vezes um avô, uma avó, um parente, um tio, vai lá, ou a mãe segurou a vida inteira para dar aparelho de telefone para a menina, vai lá e dá de presente, está aqui, ó. Às vezes acontece isso, sem consultar o responsável, a mãe, por exemplo, ou o pai, né? Aí você está plantando a sementinha, né, do problema dentro da família do outro, né? Você sacanagem, né? Isso eu daí. neguei um presente assim na casa. Então,